Muito bom estar aqui, mas também é um motivo de bastante nervosismo para estar aqui. Então, ainda mais vindo para responder algumas perguntas que o pastor deixou em aberto no domingo passado. E aí você talvez esteja curioso, então isso daí acaba vindo mais um pouco de pressão, de leve assim. Mas muito bem, nós estamos, para quem não tem acompanhado, nós estamos estudando a origem do Evangelho. Então, desde acho que o finalzinho de dezembro e até hoje, a gente foi estudando na história como que a igreja começou, né? Então, começamos lá desde os tempos de Jesus, depois a igreja primitiva, e veio vindo. E hoje nós chegamos na última aula dessa série, que vai chegar na nossa igreja, né? Então veio do macro e veio vindo até aqui. Semana passada nós estudamos um pouco da história da Reforma, do protestantismo, como que tudo começou. O pastor trouxe uma base histórica, né? E falou de como surgiu a igreja luterana, a igreja calvinista, a presbiterianos, anglicanos e assim foi, né? Mas a pergunta que ficou era de onde vieram os batistas, né? E de onde a gente veio? De onde surgiu a igreja batista, né? E então ficou a pergunta, e essa pergunta é que a gente pretende responder hoje, né? Conto com também a colaboração de vocês. Se por um acaso alguém tiver algum comentário, pode levantar a mão. Se alguém tiver pergunta, também pode levantar a mão e a gente tenta responder, tá bom? São muitos detalhes e muita coisa que aconteceu aí, tá? Então a gente está logo após a Reforma Protestante, no início do século XVII, que foi quando começaram a surgir várias denominações. Eu queria primeiro fazer uma pergunta. Quem estava aqui no domingo passado, lembra do que o pastor falou, de quais eram as primeiras correntes ali do protestantismo? Era o luteranismo, tinha o calvinismo, tinha anabatistas, tinha, que mais? Os anglicanos. Era isso? Quem lembra de mais algum? Não? Certo. E de onde será que surgiram os batistas desse meio? Vocês têm alguma ideia? Conseguem pensar? Quem acha que foi do luteranismo? Ninguém acha. Quem acha que foi do calvinismo? Também ninguém? Quem acha que veio do movimento anabatista? Quem acha que veio dos anglicanos? De um movimento que saiu de lá. Quem não acha nada? Muito bom. Tem gente que não acha nada, que não levantou a mão nenhuma das possibilidades. Mas tudo bem. Eu só estou aqui tentando fazer você pensar ali, mas realmente seria um chute, porque historicamente a gente não deu nenhuma base para vocês poderem falar assim, foi daqui, né? Existem, na verdade, três teorias, três formas de onde podem ter surgido os batistas. Obrigado. De onde podem ter surgido os batistas, e a gente vai falar das três um pouquinho, tá? Mas nós vamos nos ater naquela que historicamente é um pouco mais comprovada e também é aquela que nós acreditamos mais, ok? Então, existem três perspectivas da origem dos batistas, tá? Para quem prestou atenção naquilo que eu sugeri aqui de alternativas, eu já vou dizer logo de cara que do luteranismo e do calvinismo não é, tá? Então, as três perspectivas são o sucessionismo batista, o anabatismo ou
o movimento puritano separatista na Inglaterra, tá? Essas são as 3 teorias que nós temos, e a gente vai trabalhar um pouquinho de cada uma, e depois a gente vai contar historicamente como que aconteceu aquela que é a que nós acreditamos mais, certo? Sucessionismo batista. Aí você pensa, o que é isso, né? Essa primeira teoria, perspectiva, na verdade, ela é conhecida como sucessionismo porque foi uma sucessão de fatos, de grupos, que dizem, quem defende essa teoria, que surgiram, na verdade, do ministério de João Batista. Então, João Batista, lá nas margens do Rio Jordão, pregou, e de lá foram surgindo grupos que foram trazendo, de tempos em tempos, a mesma doutrina dos batistas até chegarem a nós. Isso passou pelo grupo dos paulicianos, albingenses, valdenses, montanistas e etc., até que chegasse ao que a gente conhece hoje como batista, tá? E alguns autores, o nome deles, o Chart e o Cramp e o Carroll, são 3 autores, eles escreveram um livro que chama Rastro de Sangue, falando sobre isso. Mas, na verdade, outros historiadores, talvez os historiadores mais contemporâneos, né, eles dizem que, na verdade, a base histórica dos fatos desse livro não são muito bem fundamentadas, né? Então não tem muita base histórica. Então eles consideram que essa realmente não é a mais provável, certo? Então essa é a primeira perspectiva de onde surgiram os batistas, né? Podemos considerar um pouco mais como uma teoria, porque realmente base histórica não existe, tá? A segunda possibilidade era do anabatismo. Quem lembra o que eram os anabatistas? Agora é a hora que você responde. Quem lembra o que eram os anabatistas e queira falar? O Gil sabe? Lembra que o pastor falou semana passada? Então vamos refrescar a memória. Ele falou que, na verdade, os anabatistas, eles eram vários grupos que foram surgindo, e eles eram chamados de anabatistas porque eles batizavam de novo, né? Naquela época, vale lembrar que a igreja com mais influência era a igreja romana, igreja católica romana, e eles batizavam os infantes, eles batizavam as crianças. Então, o movimento anabatista, ele batizava os adultos, então batizava novamente, né? Então é aí que vem a ideia do anabatista. Mas como foi colocado, eram vários grupos. Não existia algo que unisse todos os grupos, né? O que sustentam a teoria de que os batistas vieram dos anabatistas, argumentam que nesse tempo da Reforma, os que saíram da igreja romana não se identificaram com os reformadores magistrais, que seria o Lutero, Zwinglio, ou mesmo Calvino, e acabaram formando um grupo à parte, tentando fazer uma reforma mais radical. Estes, por sua posição de que o batismo devesse ser administrado apenas aos regenerados, então quem já tinha sido salvo, eles ficaram conhecidos como anabatistas. E alguns dizem que desse grupo surgiram os batistas. Mas também, historicamente, não existia uma linha muito certa de que veio daí, né? Então, por isso, nós acreditamos na terceira possibilidade de que é onde nós temos mais fatos históricos, certo? Então, nós vimos as 2 teorias. Nenhuma das 2 são aquelas que a gente realmente acredita, mas existem pessoas que acreditam nisso, então nós temos que trazer para vocês. A terceira perspectiva, e essa é a que a gente vai gastar mais tempo falando hoje, é que os batistas surgiram do movimento puritano separatista em inglês. Então, nesse caso, nós estamos falando que os batistas surgiram na Inglaterra, tá? E que
eles surgiram de um movimento que o pastor também já falou na semana passada, do movimento puritano e separatista. O que era isso? Eram grupos que saíram da igreja anglicana, que era a igreja oficial na Inglaterra. É a igreja oficial na Inglaterra, talvez, até hoje. Mas eles não concordavam com algumas coisas ali, e então eles saíram e foram criando grupos e congregações, né? Então eram chamados de puritanos e separatistas porque eles estavam se separando ali da igreja oficial, da igreja que era comandada pelo rei, né? A igreja anglicana, como o pastor também falou na semana passada, ela não tinha o papa, mas o rei era o chefe da igreja, como se fosse o papa da igreja romana, certo? Então, nessa perspectiva, ela diz que então os batistas surgiram na Inglaterra durante o século XVII desse grupo, né? Então a história foi assim, inicialmente, antes de eu falar da história, na verdade, a gente tem que pensar em dois grupos de batistas que surgiram lá no começo, tá? Os batistas gerais e os batistas particulares, tá? Eu espero não estar confundindo muito a cabeça dos irmãos. Mas são dois grupos. Os batistas gerais, eles acreditavam na expiação ilimitada. Ou seja, Jesus morreu para todos, certo? Os particulares, também chamados de batistas calvinistas, eles acreditavam na expiação limitada, ou particular. Ou seja, apenas para os eleitos. Então, existiam esses dois grupos na Inglaterra, tá? Então é importante a gente lembrar disso agora e a gente vai estudar o nascimento de cada um desses grupos, tá? Em meados do século XVII, né, John Smith estava relacionado à origem dos primeiros batistas, tá? Ele foi o primeiro a começar alguma coisa e nessa época ainda não existia essa distinção que eu falei. Nessa época não existia ainda. Ele foi ordenado como ministro da Igreja da Inglaterra, tá? Em 1594. Mas dentro de 3 anos ele começou a pregar fortemente contra o que a Igreja da Inglaterra, o que a Igreja Anglicana pregava. Então, em 3 anos ele já estava pregando na igreja contra a liturgia da Igreja Anglicana. Então, por causa disso, ele se viu numa situação de que não dava para se manter ali. Então, em 1607, ele se define convencido da posição separatista. Então, ele acabou se reunindo a uma congregação separatista na cidade de Gainsborough. E lá, ele passa a ser um dos líderes ali daquela congregação. Em 1609, ele aceita a doutrina do batismo do crente, então do batismo do regenerado, tá? Isso acabou trazendo um pouco de embaraço para os separatistas, porque embora eles eram separatistas, eles não tinham essa visão de que o batismo deveria ser administrado aos adultos, né? E aí o John Smith começou a pregar contra o batismo da Igreja Anglicana, porque ele dizia que o batismo da Igreja Anglicana era errado, porque a Igreja Anglicana era errada. Então isso acabou causando um pouco de alvoroço ali, mas o grupo ali começou a aceitar, embora ele fosse inconstante na teologia dele, ele entendeu que o batismo dele na Igreja da Inglaterra era falso, então ele precisava se batizar novamente. Então ele faz isso, né? Ele vai lá, ele se batiza novamente e ele batiza todos os da igreja dele novamente, né? Então aí foi um surgimento aí de um grupo batista. Só que como todas as mudanças e coisas diferentes que surgem, teve muita crítica. E a crítica a eles não aconteceu apenas vinda dos separatistas ingleses. Teve um grupo na Holanda, chamado de Waterlanders,
que era ligado aos menonitas, que começou a criticar eles. Eles diziam que, primeiro, o Smith não deveria ter sido batizado por eles mesmos. Poderia ter sido batizado por esse grupo holandês. E, além de tudo, John Smith não deveria ter se auto-batizado, né? Então, eles tiveram essas críticas contra a prática de John Smith, e isso fez com que o John Smith ficasse curioso e quisesse se aproximar mais desse grupo, né? Esse grupo chamado de Waterlanders, na Holanda. Então, ele e toda a congregação vão para a Holanda. E lá na Holanda eles se tornam mais próximos desse grupo, né? Então, foi toda a igreja dele para a Holanda, e lá eles começaram a tentar entender um pouco melhor a doutrina e os costumes desse grupo holandês. Nisso, John Smith se tornou arminiano e abandonou principalmente a crença de que Cristo morreu apenas pelos eleitos. E ali, depois de um tempo ali, com o grupo na Holanda, ele percebeu que então o batismo que ele tinha feito nele mesmo e na congregação dele também não tinha sido válido. Então eles são rebatizados novamente pelo grupo holandês. Então foi ele e mais 42 pessoas, era a congregação deles ali. E ali eles acabaram se tornando parte desse grupo holandês. Só que o John Smith, vocês devem ter percebido, ele era um pouco inconstante, né, na teologia dele. Ele acabou mudando de opinião várias vezes ali. Então fez com que alguns discordassem disso, né? E aí eles acabam voltando para a Inglaterra. Um grupo pequeno em 1612, tá? E eles são conduzidos por Thomas Helwys. E eles voltam para a Inglaterra, então. O John Smith continua com um outro grupo na Holanda, mas nesse mesmo ano ele morre. E o grupo dele acabou por se juntar àquele grupo holandês e ficou ali, né? Então, da história de John Smith, acabou que os que restaram com ele ali acabaram se juntando aos Waterlanders. A congregação que voltou com Helwys para a Inglaterra, eles retinham o arminianismo, mas por isso eles começaram a ser conhecidos na Inglaterra como os batistas gerais. Então aí que surge a primeira vez esse termo dos batistas gerais. E ali, ele tinha voltado com um grupo pequeno, como eu disse, mas logo que ele chega na Inglaterra, ele acaba sendo preso. Porque nessa época existia uma perseguição da igreja anglicana contra os separatistas. Então, eles eram considerados um grupo rebelde, então ele foi preso. E ele morreu entre 1615 e 1616. Então, entre 3 a 4 anos depois que ele volta, ele morre na prisão. E interessante que a congregação dele, que tinha cerca de 10 membros, sobreviveu à prisão e à morte do líder. Então eles continuaram firmes. E aí alguns historiadores dizem que uns 10 anos depois, já haviam congregações de batistas gerais em vários lugares da Inglaterra, e tinham aproximadamente uns 150 membros. Então, apesar dessa perseguição, a morte e do líder, né, deles, eles ainda se mantiveram e tinham várias congregações em vários lugares. Mas os batistas gerais, eles acabaram por ser praticamente extintos no final do século XVIII. Os historiadores apontam 2 motivos para isso acontecer. O primeiro, eles tinham uma relutância muito grande em construir os edifícios eclesiásticos. E a sua aplicação rigorosa em uma política de endogamia, ou seja, o casamento só era permitido entre membros da própria igreja. Isso fez com que o movimento acabasse por morrer, né? Então, no final do século XVIII, os batistas gerais já eram praticamente extintos. Muito bom. Em meio a tudo isso, a toda essa história,
surgiram os batistas calvinistas, né, ou batistas particulares. No ano de 1616, tá? Sob o pastoreio de Henry Jacob, uma igreja surgiu como a primeira igreja batista calvinista da história, tá? Essa igreja, ela é conhecida como a igreja Jacob, Lathrop e Jesse. Esses são os 3 nomes dos 3 primeiros pastores, tá? São os 3 primeiros pastores que ela teve. Provavelmente você não vai lembrar dos 3 nomes. Então a igreja JLJ também é conhecida assim, que é Jacob, Lathrop e Jesse. JLJ, tá? Então, essa igreja, ela surgiu em 1616. E aí teve o primeiro, que foi o Jacob, que ficou de 1616 até 1622. O John Lathrop ficou de 1624 a 1634. E Henry Jesse pastoreou apenas 2 anos, 1637 a 1639. Essa igreja começa ali. No princípio, eles se destacavam como um grupo, se destacavam, na verdade, porque eles não cortaram todas as relações com os grupos puritanos que permaneciam dentro da igreja da Inglaterra. Então, isso foi um diferencial deles ali no começo. Então, eles começam ali com um grupo, mais ou menos com as mesmas visões que John Smith já tinha, do batismo e tudo mais. Mas aí, em 1622, Jacob sai da Inglaterra, ele deixa a Inglaterra e ele muda para a Virgínia, para a colônia da Virgínia, na América do Norte. E ele acaba deixando o ministério. 2 anos depois ele falece, e então o segundo pastor assume o pastorado. E nessa época começou uma grande perseguição contra esses grupos separatistas. Então esse outro pastor assume, ele acaba ficando 10 anos, mas aí a perseguição começou porque o William Lodge, que era um arcebispo da igreja anglicana, começou a tentar reconduzir os separatistas de volta para a igreja da Inglaterra. E ali, no meio dessa perseguição toda, ele decide tomar o mesmo rumo do primeiro pastor. Então ele também vem para as colônias da América do Norte. Nessa época não existia os Estados Unidos da América ainda. Tinham as colônias da Inglaterra lá. Então muitos acabavam mudando para lá. E ele foi um deles. Então o terceiro pastor assume em 1637, Henry Jesse. Ele havia se tornado puritano durante os estudos dele em Cambridge. E ali ele acaba assumindo o pastorado da igreja. Alguns dizem que ele já era membro, pelo menos 2 anos antes, mas ali, nesse ano, 1637, ele se torna o pastor. E aí, no ministério dele, em 1638, que realmente a igreja afirma o credo batismo, né? Então, eles afirmam que realmente o batismo deveria ser ministrado aos adultos e tudo mais. Eles afirmam isso mesmo. Em 1641, eles afirmam que o batismo deveria ser por imersão, né? Porque até essa data o batismo era administrado por aspersão ou afusão, todas as igrejas batistas. Então, nesse ano, 1641, eles afirmam que o batismo deveria ser por imersão, tá? Em 1644, eles produzem uma confissão de fé juntamente com outras igrejas batistas calvinistas. Então, 1644 foi a primeira confissão de fé batista que teve, tá? Mas, como eu disse, não existia apenas essa igreja. Então, eles, juntamente com outras igrejas, criaram essa confissão. Além dessa igreja que a gente já conversou, tinha uma outra igreja que era pastoreada por John Spilsbury, e que também se destaca nesse momento, tá? Ele provavelmente tenha sido membro daquela igreja JLJ, que a gente falou primeiro. Dizem os historiadores que existe uma possibilidade dele ter sido membro lá. Então, ele acabou saindo e ele
começa a pastorear essa outra igreja. E essa igreja que foi a primeira a realmente abraçar a causa batista calvinista, tá? Eles se encontravam em uma área de Londres mesmo, chamada de Wapping, e por volta de 1670, estima-se que havia uma frequência de 300 pessoas nessa igreja, né? Já ali, talvez nos 30 anos da igreja, já tinha uns 300 membros, tá? Aquela primeira igreja, a JLJ, que nós falamos anteriormente, em 1640, estima-se que ela tinha já chegado numa quantidade de pessoas que não dava mais para eles se reunirem num culto só, numa igreja só. Então eles tiveram que dividir em duas, na década de 1640. Então, ali, uma delas continuou sendo pastoreada por Henry Jesse, e a outra foi pastoreada por um homem chamado Praise God Barebone. Então, vocês estão decorando todos esses nomes, né? Com certeza. É muito nome, gente, muito nome. Muitos pastores ali. E eles foram divididos, então, em duas igrejas, porque já era um grupo muito grande, tá? Então, ali o movimento foi crescendo muito, tá? E durante as guerras civis que aconteceram ali na Inglaterra, né? Os batistas calvinistas começaram a crescer e se espalhar mais, né? Então, no próprio exército, no próprio governo, tinha gente que era batista. Então, pelo exército, pelo pessoal do governo, assim, os batistas começaram a não ser vistos por um período de tempo como um grupo de ameaça ou alguma coisa assim. Então a perseguição diminuiu um pouco e nisso cresceu muito. Em 1644, estima-se que haviam 7 congregações em Londres e mais 47 espalhadas pelo Brasil todo. Pelo Brasil não, pelo país todo. Eu li país, já vim Brasil na cabeça. Não, pela Inglaterra toda, tá? Então ali, já o movimento batista já estava bem mais forte, tá? Depois disso, teve um retorno da dinastia Stuart para o poder, e aí eles tentaram ainda restaurar a igreja anglicana com mais força, e aí eles começaram a perseguir muito. Então, nesse período, teve ainda uma grande parcela de perseguição. Então, os grupos se reuniam meio que escondidos, e quando eles eram descobertos, existia, às vezes, prisão, tortura, multas. Então, quando um grupo era descoberto, eles acabavam sendo dissolvidos ali, e tinham que procurar ainda um outro jeito, ou então acabavam até presos e torturados. Até que chegou em 1689 o Ato de Tolerância, e então a perseguição acabou. E ali, então, os batistas puderam construir capelas e tudo mais, e aí expandiu mais ainda. Certo? Então, os batistas surgiram de que grupo? Dos puritanos, dos separatistas ali na Inglaterra. Isso tudo que a gente está falando aqui é na Inglaterra. Na Holanda não tinha grupos batistas. Na verdade, tinha esse grupo que eu falei. Eles são um grupo considerado como anabatista, né? Como eu já tinha dito anteriormente, o pastor já tinha pregado na aula passada, os grupos de anabatistas eles eram vários, né? Não existia uma identidade em comum de todos os grupos. Então tinham vários grupos. Esse grupo era um grupo anabatista. Então nesse estudo aqui, a gente está vendo mais o que aconteceu mesmo na Inglaterra, tá? Provavelmente depois começou a se espalhar um pouco mais ali, mas nesse primeiro momento era mais na Inglaterra. Então, a primeira aparição de um grupo batista foi em 1607, tá? Quando esse primeiro pastor John Smith começa ali o ministério. Então aí eles já adotam uma doutrina mais batista. Ao longo dos anos foi se
trabalhando mais nisso. 1612 é quando realmente na Inglaterra surge, a primeira vez eles são mais chamados como batistas, 1612. E depois disso, 1616, mais ou menos, começa o movimento batista calvinista. E aí nesse período tinham os dois, o batistas gerais e batistas particulares ou calvinistas. Certo? É muita base histórica, né? Muita base histórica, muita coisa, muitos detalhes, né? E muitos nomes. Depois, no final da aula, a gente vai ter uma provinha para vocês colocarem todos os nomes. Brincadeira. Acho que é importante a gente lembrar, pelo menos dos detalhes. A gente não precisa lembrar dos nomes, mas pelo menos lembrar dos detalhes. Teve, talvez, lembrar da primeira igreja, a JLJ, que teve. A gente vai lembrando assim e fica, pelo menos a gente tem uma noção histórica, certo? Mas a gente falou no começo da aula que a nossa ideia de hoje é trazer não apenas a origem dos batistas, mas trazer a origem que chegue até a gente, né? A gente não mora na Inglaterra, ninguém aqui mora na Inglaterra, então não podemos só parar por aqui, certo? A nossa igreja não veio da Inglaterra. A nossa igreja IBAGE, eu estou falando, nossa igreja local aqui. Então, como os batistas chegaram até aqui? De onde a gente mesmo surgiu, né? A doutrina batista, ela não ficou presa apenas ali aos ingleses, né? Eu já disse anteriormente hoje que nessa época, a gente está falando ali do século 17, 1600 e pouco ali, nessa época não existia ainda os Estados Unidos da América, mas existiam as colônias inglesas ali na América do Norte. E muitos resolviam deixar suas vidas na Inglaterra e vir para o Novo Mundo, né? Na época era o Novo Mundo. E recomeçar a vida mesmo ali naquelas colônias. E então, muitos vieram, né, para a América com o intuito de recomeçar. E alguns desses, com certeza, eram cristãos, alguns desses eram batistas. Então, com isso, surgiu. E aí a gente vai falar de mais um nome, Roger Williams. Em 1638, ele funda, junto com mais 11 pessoas, a primeira igreja batista de Providence, na colônia de Rhode Island, nos Estados Unidos, né? Era uma colônia que ele mesmo tinha fundado, né? Como eu disse, na época existiam as colônias, a colônia inglesa, eles eram divididos em colônias. Então ele funda essa colônia e um pouco depois ele funda a primeira igreja batista que existiu ali nas colônias da América, tá? E 10 anos depois um outro pastor chamado John Clark organiza uma outra igreja, a Igreja Batista de Newport, e também era na mesma colônia de Rhode Island. E ali essa é a primeira igreja que se teve notícia do lado de cá do Atlântico, né? Então foram dois homens, para lembrar, Roger Williams e John Clark, foram os pastores e os fundadores das primeiras igrejas batistas que nós tivemos na América, tá? No continente americano, certo? A partir daí o movimento batista começou a crescer, né? E ali começou a ser tão influente que em 1781, quando saiu a Constituição dos Estados Unidos da América, existe bastante influência dos batistas ali, tá? Então, o movimento cresceu bastante quando os Estados Unidos da América foi fundado, já teve influência até na própria Constituição, tá? E depois de tudo isso acontecer, a gente volta um pouquinho para a Inglaterra. Um jovem pastor inglês chamado William Carey, ele começou a sentir forte compaixão pelos povos perdidos, principalmente na Índia. Então ele decide iniciar, com o apoio de outros pastores, um movimento missionário. Então aí foi
primeiro também movimento missionário que teve. Então eles criaram a Sociedade de Missões no Estrangeiro. Então eles começaram a mandar missionários, principalmente na época, para a Índia, né? E depois eles começaram também a expandir a obra batista, não só na Índia, mas também na Ásia e na África, né? E então, assim, a primeira sociedade missionária ali que surgiu no meio batista foi em 1791 na Inglaterra, esse jovem pastor inglês que resolve criar essa comissão, essa sociedade que fosse trabalhar missões fora do país deles. E então os norte-americanos também começaram a fazer a mesma coisa. Então eles também criaram uma organização. Lá eles tinham a Organização Batista do Sul e a Organização Batista do Norte. E então ali eles começam a se preocupar de pregar o evangelho a povos fora dali. Então foi ali que tudo começou. E é ali que tudo chega ao Brasil, né? Através de missionários americanos. Aqui no Brasil já existiam alguns imigrantes norte-americanos que viviam aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, Americana, aqui no interior de São Paulo, né? E ali eles americanos já tinham criado algumas igrejas. Então existiam umas 2 igrejas ali, uma em cada cidade provavelmente, e o pessoal daqueles arredores participava dessas igrejas. Mas essa não era uma igreja para os brasileiros. Essas eram igrejas que os imigrantes norte-americanos tinham. Então não eram igrejas que a gente conseguiria ir, porque provavelmente os cultos deveriam ser em inglês. Então vieram 2 casais de missionários, que se chamam William e Anne Bagby e Zacarias e Kate Taylor. Esses 2 casais vieram dos Estados Unidos para cá, e eles se juntaram a essa congregação ali em Americana, Santa Bárbara do Oeste. Ali eles conheceram um ex-padre, que se chamava Antônio Teixeira de Albuquerque, e juntos, os 5, eles decidiram começar uma obra missionária para os brasileiros. Então eles escolheram começar na cidade de Salvador, na Bahia. Na época, Salvador tinha mais ou menos uns 250 mil habitantes. Então eles vão para lá, para a Bahia, e lá eles fundam a primeira igreja batista do Brasil. Primeira igreja batista do Brasil que era destinada para brasileiros. E ali, os fundadores eram os 5. Então eram os 2 casais norte-americanos e esse ex-padre. E ali eles fundam, então, a primeira igreja batista do Brasil em 15 de outubro de 1882. 15 de outubro de 1882. Né? Faz um pouquinho de tempo aí. Né? E depois de mais ou menos 25 anos de ministério deles, com a ajuda dos próprios brasileiros que foram sendo convertidos e foram se tornando pastores e líderes evangelistas, em 25 anos já existiam 83 igrejas e já existiam mais ou menos 4.200 membros, né? Em 25 anos de que essa igreja tinha sido fundada. Então, em 1907, foi fundada a Convenção Batista Brasileira, com essas igrejas, e a Convenção Batista Brasileira existe até hoje, vocês devem saber, que é a associação de todas as igrejas batistas aqui no Brasil. Certo? Eu peguei essa informação diretamente do site da Convenção Batista Brasileira. Então, eles consideram que a primeira igreja batista do Brasil foi a de Salvador. Mas é como eu expliquei aqui, já existiam 2 outras igrejas aqui na região de Nova Odessa, Santa Bárbara e Americana. Então, o que eu entendi disso? Talvez seja questão de interpretação. Como essas igrejas tinham muitos imigrantes, o que eu entendi
até porque eles colocaram Primeira Igreja Batista do Brasil para brasileiros, a de Salvador. Então eu entendo que essas aqui, talvez na época, elas tinham o culto em inglês, elas não eram destinadas aos brasileiros. Então aí esses dois casais, juntamente com o ex-padre, decidem evangelizar os brasileiros mesmo. E eles escolhem Salvador, né? Então foi o que eu entendi aqui, porque tá bem claro lá. A PIB do Brasil para brasileiros, está desse jeito. Então eu peguei essa informação de lá, é considerada a PIB do Brasil nesse sentido. Tá?